Olá, eu sou o tutor do laboratório do TCC e ensino o método TCC em 3 dias. Ou seja, o seu projeto de monografia, o seu projeto de pesquisa científica, feito em apenas 3 dias consecutivos. É, é bom demais para ser verdade, não é? 3 dias consecutivos. Nós temos lidado com, e é normal, com comentários do tipo, não é possível, mas como é que é possível isso? Será que é um marketing? Será que é uma forma de enganar as pessoas? Não. Nós todos os dias damos as caras, desvendando segredos, ensinando dicas, ensinando algumas estratégias, alguns gatilhos mentais. E acredite, só isso que nós partilhamos aqui na página é talvez 10% daquilo que nós aplicamos no laboratório. Laboratório que é assistência personalizada, particular, que nós dedicamos ao estudante que quer aprender, ou quer começar do zero, ou que já está no processo de elaboração de trabalho. Portanto, nós, o que fazemos aqui nas redes sociais, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, é apenas o mínimo daquilo que acontece no laboratório, que é esse espaço reservado à assistência personalizada, particular dos estudantes. Então, é comum duvidar, porque, na verdade, as universidades não ensinam isso. As universidades ensinam o processo de elaboração de trabalho de pesquisa científica, né? No caso da monografia, como um processo complexo, um processo que pode ser embaraçoso, um processo que exige muita coisa. E, de fato, o trabalho de conclusão de curso, a monografia, exige normas, a aplicação de normas, a cientificidade. É preciso seguir as normas estabelecidas para a elaboração do trabalho de conclusão de curso. De fato, a rigorosidade, a seriedade, a autenticidade, ser autêntico, ser original, de fato. Mas agora, o que não ensinam é um método que lhe permita tornar esse processo complexo, num processo simples, prático, leve. Há quem diz, mas como é que você vai conseguir ler um livro em um dia, em 2 dias? Quem disse que você precisa de esgotar 50 livros, 10 livros, 5 livros para fazer um projeto? Ou você não sabe o que é um projeto? O projeto da monografia é um documento, né? É um trabalho onde você planeia a sua pesquisa científica para produzir a monografia. Você planifica para produzir conhecimento, né? Produzir monografia, produzir conhecimento. Então você se planifica. E para você criar este plano, que comporta geralmente 3 capítulos: o capítulo da introdução, o capítulo do referencial teórico ou da revisão da literatura e da metodologia. Quanto tempo você precisa? Quanto tempo você precisa para olhar à sua volta e identificar um problema, que será o seu tema? Quanto tempo leva para você, dentro do assunto que você identificou, seja no seu bairro, na sua escola, na sua universidade, numa empresa, enfim, numa área específica? Quanto tempo leva para você elaborar uma pergunta para responder através do seu trabalho, que é a problematização, a pergunta de partida? Quanto tempo leva? Olha, eu quero falar do caráter do João. É o meu tema, né? E qual é a pergunta? Qual é a pergunta de partida? Quero saber como é que o João lida com decepções amorosas. Acabou. Quanto tempo você leva? E depois, a, as hipóteses, que são as respostas prévias da sua pergunta de partida. Quanto tempo você leva para imaginar uma resposta?
E você nem precisa estar certo disso. Não precisa estar certo. Quanto tempo você leva para transformar a pergunta de partida num objetivo geral? Ou transformar ou colocar a pergunta para o infinitivo. Se a pergunta é, por exemplo, como é que o Antônio ou como é que o João lida com decepções amorosas, então, colocado para o infinitivo, será analisar como o João ou o Antônio lida com decepções amorosas. Acabou. Quanto tempo você levou para fazer isso? O mínimo. Objetivos específicos. Você já tem o seu objetivo geral, quer entender como é que quer analisar como é que o João ou o Antônio lida com decepções amorosas. Então, os objetivos específicos serão as etapas. O que você vai fazer para analisar o caráter do João no que diz respeito a como é que ele lida com decepções amorosas? Olha, primeiro vou fazer isto. Vou fazer o levantamento do seu histórico. Quando é que ele começou a namorar? Quantas namoradas já teve? E tal, assim sucessivamente. Todas aquelas etapas. O que você vai precisar falar do João? Do caráter do João? Para responder à pergunta que você elaborou. Como é que ele lida com as decepções amorosas? Olha, é um exemplo de tema, tá bom? É só para perceber a lógica apenas. Já tem os objetivos feitos. A justificativa. O que te motivou primeiro? O que é que você viu no João, no caráter do João, que te fez achar que, olha, é interessante ou importante estudar sobre o caráter do João? Por exemplo, a relevância, você dizer qual é a importância desse tema para si, para a universidade ou para os profissionais. Imagine que você está estudando o caráter do João e você esteja a fazer antropologia ou psicologia, sei lá, sociologia, enfim. Você já tem aí os objetivos, já tem a justificativa, já tem a relevância, que são qual é o impacto que o seu tema terá em diferentes níveis, dependendo da área, do assunto que você escolheu, qual é o impacto, ou quais são os impactos, como é que vai impactar essa sua pesquisa, os resultados da sua pesquisa. Quanto tempo leva para pensar nisso? Se é um tema que tem que ver com medicina, como é que vai? Se é um assunto que tem que ver com economia, como é que vai impactar na economia, na sociedade, na política, enfim. Isso descreve-se na relevância do seu tema. A delimitação. A delimitação consiste em você dizer onde você vai estudar. Imagine que você queira estudar esse assunto, um fenômeno, num determinado lugar. Então, onde você vai estudar? Olha, eu vou estudar no sítio X e eu escolhi esse sítio por causa disto e tal. Ou selecionei, o critério de seleção que eu usei, quer dizer, preferi estudar este assunto por causa disto, por causa daquilo outro. Então, depois, e vai dizer qual é o tempo que vai obedecer à sua pesquisa, quanto tempo vai levar, qual é o tempo, né? Demos aqui exemplo do caráter do João, então você vai determinar, olha, vou analisar de ano X a ano X como é que ele se comportou, como é que ele lidou com as decepções amorosas. Talvez na justificativa você pode dizer, olha que o João tem muitas decepções e tal, e por isso eu vi isto, por isso que achei importante falar disso. São questões que você pode fazer em 20, 30 minutos, em uma hora, colocando as ideias centrais. Colocando as ideias centrais. Então, a delimitação, ela corresponde a dois momentos. Você deverá dizer o local e o tempo. Delimitação espacial, delimitação temporal. Você já fez o primeiro capítulo, que tem que ver com a introdução. Depois segue o referencial teórico. Então, você vai primeiro fazer um mapeamento, uma pesquisa sobre o que já se estudou sobre o caráter de alguém e tal. Trabalhos que já foram feitos, porque provavelmente o seu trabalho não será o primeiro a abordar sobre esse tipo de questões. Então, você vai pesquisar, você vai para o Google acadêmico, você vai procurar por monografias, dissertações, teses, artigos que falam do teu assunto e vai apresentar as conclusões, a que conclusões os autores chegaram. E depois vai buscar
vai apresentar os principais conceitos, obviamente, né? Os principais conceitos, o que é caráter, né? O que é comportamento, o que é relação amorosa, o que é decepção e tal, os principais conceitos, né? Depois você busca os seus objetivos específicos e transforma-os em seus subtítulos. Todos aqueles que você mencionou lá. Então vai colocar o seu conteúdo lá no referencial teórico ou na revisão da literatura, como queira chamar. E o último capítulo tem que ver com a metodologia. A metodologia, aquele processo. Como é que você vai produzir este conhecimento? Como é que você vai pesquisar? Como você vai realizar a sua pesquisa? Que características terá a sua pesquisa? Que instrumentos você vai utilizar? Quanto tempo leva para você dizer que, olha, a minha pesquisa será descritiva? Será descritiva por quê? E você levar um autor, se é Antônio Carlos Gil, se é as autoras Marconi e Lacatus, o que é que dizem sobre a pesquisa descritiva? Ou será exploratória, ou será explicativa? Quanto tempo você leva para fazer isso? Dizer a abordagem será de abordagem indutiva, qualitativa, se será quantitativa ou mista. O método será indutivo, dedutivo, hipotético, experimental. Enfim, quanto tempo você leva? Quanto tempo você precisa para fazer isso? Dizer que para a coleta de dados vou realizar entrevistas ou vou aplicar vamos lá, um questionário. Ou não, vou basear-me apenas em livros. Enfim, quanto tempo leva para você fazer isso? E dependendo do tema, você pode determinar a população, a amostra, a população nós já explicamos, que é o universo, o total da população. Olha, você quer investigar um assunto numa escola. Então, qual é o universo de alunos daquela escola? A amostra vai ser especificamente qual é o número que você vai trabalhar com ele. Se é 50% daquele número, se é 10%, enfim. Você já tem o seu trabalho em um dia, em 2 dias. Agora, feito assim, aleatoriamente, fica difícil. É complexo. Então, por isso que nós criamos um método, um manual, um texto de apoio, um manual de apoio que apresenta textos de apoio, alguns exemplos. Esses autores que nós mencionamos na metodologia, que você pode mencionar na metodologia, são autores que já existem no método, que você só precisa aplicar. Então, o método tem um passo a passo, o que você tem que fazer no primeiro dia, o que você tem que fazer no segundo, o que você tem que fazer no terceiro dia. Tem lá. Os manuais que ensinam o processo de elaboração do TCC ou da monografia não te apresentam essa facilidade. Não te apresentam, né? Não é mal, mas nós queremos lhe ajudar. Por isso que criamos o método, que é para você seguir, para você basear-se. Inclusive, tem a nossa assistência tempo inteiro. Assistência 24/24, para esclarecer as suas dúvidas, para conversar, para discutir os assuntos.